Então, o sequelado do professor fez uma asneira aqui tentando abrir o PDF e agora tem que começar de novo. Eu dizia que o conto está num livro também chamado Oblivion, que foi lançado em 2005, 3 anos antes, portanto, da morte, do suicídio do David Foster Wallace. David Foster Wallace, para quem não conhece, é um escritor que aparece no finalzinho dos anos 80. Ele era nascido em 62 e já nos anos 80 estava publicando e chamando alguma atenção. Publica seu livro de maior impacto, chamado Infinite Jest, traduzido por estas plagas como Graça Infinita, em 96. De 96 até 2008, ele não voltará a publicar romances. Ele tinha publicado um romance anteriormente, um primeiro romance antes do Infinite Jest, chamado The Broom of the System, A Vassoura do Sistema, romance louquíssimo, que basicamente só os Wittgensteinianos entendem, é a minha hipótese até hoje. Publicou Infinite Jest em 96 e não voltou a publicar romance até morrer. Na verdade, há uma leitura quase romantizada de que a morte dele, a depressão em que ele mergulha no fim da vida, teria alguma relação ou alguma projeção em relação ao conteúdo do último romance em que ele trabalhava. É romanticizado dizer, mas o fato é que o último romance em que ele trabalhava, que se chama The Pale King, O Rei Pálido, como vai sair no Brasil agora em setembro, se tudo der certo, depois de quase 5 anos de a tradução ter sido entregue à editora, é um livro sobre tédio, sobre dificuldade, sobre desinteresse e talvez seja um projeto inexecutável. E talvez isso tenha sido algo com que ele lidou, sofreu muito. Certamente foi algo que o fez sofrer muito nos últimos anos de vida. Todo mundo sabe que a carreira dos escritores de prosa é definida muito especialmente pelos romances que eles publicaram. O romance dá um prestígio muito grande ao seu autor na comparação com os contos. E, portanto, o Wallace acaba ficando como esse escritor que não entregou o seu segundo grande romance depois do impacto causado pelo Graça Infinita. No entanto, nesse intervalo entre 96 e 2008, ele publica dois grandes livros de contos. Um livro chamado Brief Interviews with Hideous Man, que saiu no Brasil como Breves Entrevistas com Homens Hediondos, que é um livro incrível, recomendo a qualquer um. E esse livro, Oblivion, em 2005, que não tem planos de lançamento no Brasil, ao menos por enquanto, que é de outro mundo. Eu acho possivelmente a maior obra publicada por ele. Este conto, se a gente tivesse que escolher uma coisa, talvez votasse como a grande peça literária da carreira dele, talvez fosse um outro conto desse mesmo livro, mas esse aqui é um conto absurdamente bom, interessante, rico, em qualquer nível, analisado sob qualquer perspectiva. Mas como eu ia dizendo, contos não chamam tanta atenção assim. Esses livros não merecem em geral atenção, não recebem em geral a atenção que eu acho que eles mereceriam. Ele publicou mais alguns contos isolados entre 2005 e 2008, contos em revistas que depois foram reunidos depois da morte dele, mas o grande romance nunca veio. O Pale King acabou sendo publicado incompleto depois da morte dele em 2011. Eu acho que o livro foi publicado nos Estados Unidos, e é o que a gente tem da obra dele até hoje. Que conto é o conto Oblivion? Primeiro, Wallace era um maximalista. Graça Infinita, na minha tradução, conta 1.600 laudas padrão de tradução, ou seja, é um livro gigante. Pra vocês terem uma ideia, Ulisses tem cerca de 1.000 laudas. Graça Infinita é mais de 50% maior do que Ulisses. E que levava esse maximalismo com grande frequência para os contos. O tamanho de um conto do Wallace é não raro parecido com o de alguns romances publicados no Brasil. Um romance como Leite Derramado, do Chico Buarque, é certamente menor que os maiores contos do Wallace. E não só uma questão aqui de texto, especialmente de mancha gráfica, os textos dele são muito densos no papel, ou seja, tem muito caractere ali, por isso o fato de que Graça Infinita gera tantas laudas assim, apesar de poder ter um número menor de páginas.
mas também em densidade de construção. Esses contos são muito distantes de um relato de uma situação ou um enredo linear de alguma coisa. Eles são, em geral, muito complexos, muito convolutos, muito elaborados. Não é diferente no caso de Oblivion. Devo fazer aqui uma ressalva, que eu acho que eu já fiz no e-mail que eu acho que enviei, né? Eu acho que vocês receberam, que é: eu recomendo muito, eu recomendo instante, vigorosa e pertinazmente que vocês leiam a íntegra do conto antes de começar o trabalho de tradução e antes da gente passar as nossas análises propriamente ditas. Esse conto, por incrível que pareça, aqui a gente está falando de alta literatura, complexidade, estamos desprezando os padrões da literatura pop. No entanto, é um conto que se fia muito intensamente no desenvolvimento do enredo e, sejamos claros, numa surpresa, num denouement, né, como diziam os franceses, num desenlace. Não precisava ter dito denouement, porque desenlace quer dizer exatamente a mesma coisa. Num desenlace, uma revelação final para lá de fogos de artifício, mas ao mesmo tempo também ela própria muito complexa. E a gente vai ter que falar dessas coisas. O conto termina com um mistério, de certa forma, que quando a gente relê, se reflete desde as primeiras páginas em escolhas vocabulares específicas, inclusive. Então eu não vou poder salvar vocês aqui de spoilers. E é uma pena perder a leitura desse conto por uma discussão de uma disciplina. Então eu recomendo muito que vocês, entre hoje e a próxima aula, ou seja, a próxima segunda-feira, não só façam a tradução dessas primeiras 3 páginas, conforme solicitado, mas façam o possível para conseguir fazer a leitura do conto inteiro. É um conto de 48 páginas aqui nesse PDF. É difícil, o inglês não é o mais fácil do mundo, a sintaxe do Wallace é sempre um problema, a gente vai ter que falar muito disso enquanto estiver traduzindo. Encontrar a voz do Wallace é um problema infernal e a gente vai ter que falar muito disso enquanto estiver traduzindo o conto. Reconheço que não é uma leitura facílima de se fazer aí em meia horinha, mas vale muito a pena. E vai facilitar um pouco a nossa vida. Primeiro, para não precisar ficar me resguardando de spoilers, eu sou um leitor conservador, eu odeio dar spoilers e eu odeio que me deem spoilers. Mas aqui no caso de uma análise desse tipo, a gente vai precisar. Eu vou ter que sublinhar certas palavras e dizer, vejam, isso aqui é importante, porque conforme a gente leia aquela página final, isso aqui pode ser uma coisa ou não. Estou pensando especificamente no verbo erect, que aparece mais de uma vez no conto. Então, recomendo, vão lá, leiam o Diabo do Conto, vocês vão me agradecer. Como eu costumo dizer, para quem não leu, ele consegue fazer um conto, certa, parêntese do parêntese, reza a lenda que certa feita o maduro James Joyce teria dito: eu me dei conta de que eu posso fazer o que eu quiser com a língua inglesa. Eu consigo fazer o que eu quiser com a língua inglesa. O que, bem convenhamos, era verdade. A gente tem a sensação, lendo esses contos maduros do Wallace, dos breves entrevistas e do Oblivion, de que ele tinha se dado conta de que ele podia fazer o que ele quisesse com a estrutura do conto. Ele estava num outro lugar. Comecei a fazer a apresentação do Wallace lá atrás e não cheguei a esses detalhes, mas trata-se de uma figura, para quem não tem familiaridade com ele, quase unanimemente reconhecida por todos os seus colegas de geração como alguém que estava léguas à frente de todo mundo. Ele é meio que o santo padroeiro de uma geração inteira de escritores americanos. Esse pessoal todo que nasceu dos anos 60 para cá tem uma relação com ele muito parecida com a relação que a geração nascida dos anos 80 do século XIX para frente tinha com o próprio Joyce. Ele é um escritor que determinou muita coisa, influenciou demais as gerações que o seguiram e que muito nitidamente estava trabalhando num nível diferente do de todo mundo. Escrevendo ficção, escrevendo não ficção, escrevendo prosa longa, prosa breve, ele era definitivamente uma figura à parte. Dito isso tudo, eu ia dizer, eu costumo dizer para os leitores que num conto como esse, ele parece que dentro dessa constatação de ups, eu posso fazer o que eu quiser com a estrutura do conto, eu consigo fazer o que eu quiser, ele decidiu, vou fazer um conto incrivelmente denso, complexo e highbrow, refinado, literariamente, a partir de uma chave, de um tropo, de uma imagem, de um quase clichê
narrativo absurdamente banal. Mas assim, aquele que você encontrou em continhos de sensação, contos fantásticos, bocós, quando você tinha 12 anos de idade. Né? Quando vocês lerem o conto, vocês vão entender. Vou pegar essa chavinha completamente besta e vou virá-la do avesso e fazer uma coisa sensacional a partir disso. Esse conto é um triunfo estrutural e formal, em qualquer outro sentido, se visto dessa maneira. Então, tá lá a recomendação, leiam o conto, vão por mim, vai valer um semestre inteiro a fazer essa leitura. Feita essa leitura, a gente vai poder partir para o nosso trabalho aqui. E esse nosso trabalho, isso que ainda me interessava expor nessa primeira aula, que vai ser necessariamente mais curta que as outras, até porque vocês vão precisar de mais tempo nessa semana para, por exemplo, fazer a leitura do conto. Então, pensando nesse esquema de compensar as 4 horas ali, vocês vão usar mais tempo do que as 3 horas nas semanas subsequentes. Me interessa levantar algumas primeiras questões aqui. Uma questão muito clara que vocês vão precisar ter em mente muito nitidamente na hora de fazer essa tradução é aquilo a que eu me referia lá atrás como uma voz. O Wallace era um escritor muito dedicado a não ficar preso de características estilísticas bem sucedidas. Desde muito jovem ele começou a ser marcado como o cara que fazia isso, o cara que fazia aquilo, o cara que fazia aquilo acolá. A gente pode voltar a essas coisas durante o semestre. E ele muito rapidamente desistia dessas marcas, assim que elas viravam estilemas, que elas viravam shticks, coisas que ele faz, marcas. Ele foi se modificando ao longo da carreira, ele foi virando um outro escritor. Se você compara os contos de Girl with Curious Hair, a menina com cabelo esquisito, primeiro livro de contos dele, que nunca saiu no Brasil, com os contos de Oblivion, você tem uma considerável dificuldade em ver o mesmo autor. Ele vai se tornando, vou dizer isso com muito cuidado aqui, mas quase mais convencional, mais conservador, mais o volume da invenção dele baixa, por assim dizer. Ele se torna um autor mais discretamente inventivo. Ele vai saindo de um modo James Joyce, se a gente quiser, para um modo Coetzee, ainda muito denso, ainda muito profundo em termos de investigação formal, mas numa chave mais baixa, numa chave mais discreta. Ele vai virando um escritor mais linear, em vários sentidos. Ou seja, muda bastante. Por outro lado, uma coisa se mantém como uma constante, também modificada, também algo plástica ao longo desse período todo, mas o suficiente para que seja possível tirar um excerto de livros dele publicados com 20 anos de diferença e com alguma facilidade localizar que se trata de um livro do mesmo autor. Isso vale inclusive para ficção e para não ficção que ele publicou. Ele publicou muita não ficção na vida, muito texto em imprensa, e esses livros foram publicados depois em livros que, na verdade, são até mais responsáveis do que a prosa de ficção dele pela imagem e o impacto que ele causou na cultura americana do final do século XX. Já se disse que ele provavelmente deixou um impacto mais duradouro como escritor de ensaios do que como escritor de romances e contos. Os ensaios são bem incríveis. Qual é essa característica? É essa voz, essa espécie de persona. Ela se caracteriza por algumas coisas mais difíceis de definir, mas algumas coisas que a crítica renitentemente aponta e que, portanto, a gente pode aqui também usar como alguma base mais ou menos consensual para caracterizar essa voz e para a gente ter em mente durante o nosso processo de leitura dessa voz e de reprodução dessa voz enquanto tradução. Uma delas é uma estranha base na oralidade. Oralidade é um problema complicado na escrita de ficção e um problema complicadíssimo na tradução de ficção. A gente não está falando de reprodução de padrões de fala, isso funciona muito mal na escrita em qualquer idioma. A gente está falando na criação de um efeito de verossimilhança de reprodução de fala. Coisas que, quando escritas e que, quando lidas em voz baixa ou em voz alta, parecem coisas que poderiam ser ditas. Se a gente, no entanto, transcrever a oralidade de verdade, a gente vai ter um texto muito bagunçado, muito desordenado, muito pouco interessante, via de regra. De um lado, essa fala, essa voz dele, tem muito de fato de fala, de elocução, de apresentação oral. Isso, inclusive, se reflete
num certo, como dizer, num certo não rigor sintático padrão. Ele não está escrevendo sintaxe límpida, ele não está escrevendo sintaxe proustiana, complexa, longa e convoluta. Ele está escrevendo uma sintaxe que muito frequentemente reproduz ritmo de pensamento e ritmo de fala mais do que ritmo de sintaxe de escola, ou de literatura, ou de alta literatura. Portanto, as frases dele são, e aqui eu vou dizer isso de novo com muito cuidado, muito constantemente erradas de um ponto de vista estrutural padrão. Elas se voltam sobre si próprias, elas cortam onde não deviam cortar, elas abortam estruturas que estavam em bom desenvolvimento, elas não são grandes exemplos de prosa expositiva, de prosa lúcida, de prosa clara, de prosa agradável, de prosa elegante. Muito longe disso. No entanto, quando você lê, especialmente quando você lê em voz alta, elas têm o curioso dom de parecer verossímeis, não necessariamente como formas de fala o tempo todo, mas como formas de pensamento. Já se disse, virou quase um lugar comum na crítica wallaciana, que ele representava a brain voice da sua geração, a voz que estava na cabeça, a voz que roda dentro do crânio da geração dele. A geração dele não é assim tão diferente da minha, ele era pouco mais de 10 anos mais velho que eu, de uma geração americana, mais ou menos próxima da minha. Tudo parece muito verossimilmente um fluxo, embora seja esse fluxo interrompido de várias maneiras. Então, somem-se esses elementos: oralidade, essa estranha coerência argumentativa, e uma outra coisa muito típica dessa voz wallaciana, uma onivoricidade, um repertório gigantesco de temas, de registros e de formas. O vocabulário dele é infinito, e de todos os seus personagens. Os lugares de onde ele busca as metáforas, o vocabulário propriamente dito, as metáforas, as figuras em geral, os exemplos, são muito disparatados. Ele vai do alto ao baixo com uma velocidade muito grande. Ele sempre, no entanto, cria essas vozes razoavelmente coerentes a partir desse monte de incoerências. Um repertório muito vasto, extremos muito exaltados nessas referências, nessas bases que formam essas consciências verbais, verbalizadas. Interrupção de fluxo, picotamento de frase, irregularidade lógica e sintática das frases, que, no entanto, geram uma sensação de fluxo possível. Tudo isso parece ser impossível de se fazer. E, no entanto, funciona incrivelmente bem na prosa dele. E de uma maneira muito típica, muito assinada, muito autoral dele. É uma bela experiência tentar ouvir esses textos. Existem audiobooks, algumas coisas inclusive ele gravou e ele era um bom leitor de si mesmo, o que não é sempre verdade. Este livro, se não me falha a memória, vocês conseguem inclusive baixar em audiobook no mundo da ilegalidade bucaneira da internet. Eu acho que existe um audiobook integral quicando por aí. É bem interessante tentar ouvir para quem tem um domínio oral ou para quem quiser fazer esse exercício depois de fazer a leitura do texto, para ver como isso de fato funciona, para ver como isso de fato corre bem, flui bem. Sem contar que, no caso da leitura deste conto, vale muito se perguntar como você faria a leitura da última página. Que entoações, que entonações você daria às frases da leitura da última página. Vale bem a pena fazer isso, recomendo mesmo. Então a gente tem essa curiosa impossibilidade. E detalhe, essa impossibilidade, que no entanto funciona muito bem em inglês. E o inglês, e muito especialmente o inglês americano, tem, digamos assim, uma intimidade com o desvio, o erro e a oralidade na literatura que definitivamente falta ao português brasileiro e à literatura brasileira. É um assunto que qualquer pessoa que tenha assistido 2 minutos de uma aula comigo já cansou de me ouvir falar. No entanto, é o santo graal da tradução de prosa literária para o português brasileiro e que fica muito bem sublinhado nesse par inglês americano, português brasileiro. Vai aparecer em qualquer outro par também, mas fica aqui muito claramente marcado. A literatura americana e a cultura americana
tem uma familiaridade, uma vontade muito maior com formas de oralidade, com formas de desvio, com invenção linguística, paradoxalmente, do que o próprio brasileiro imagina a seu respeito. Nós somos muito mais respeitadores, por assim dizer, muito mais bons meninos e temos muito mais barreiras na hora de colocar certas coisas na página. A gente acredita que invenção na linguagem é o domínio dos gênios, dos Guimarães Rosas, dos criadores, dos neologistas, e não algo que cabe a qualquer falante ou qualquer escritor de prosa. A gente tem o mito da invenção e da liberdade, ao invés de ter o cotidiano da invenção e da liberdade, que é muito mais presente no inglês americano. Então, vou dizer para vocês, se é o santo graal da tradução de prosa literária para o português do Brasil, o encontro dessa variedade linguística possivelmente oral, flexível, razoavelmente elegante, sem ser beletrista no nosso idioma, no caso do Joyce, ó o ato falho. No caso do Wallace, isso fica potencializado numa escala de milhares. É o grande problema que a gente vai ter na tradução de qualquer texto dele, e especialmente na tradução desse texto aqui, é encontrar esse registro, fazer essa voz soar bacana, legal, agradável, divertida, verossímil em português. Portanto, como eu gosto sempre de sublinhar, se trata de um daqueles casos em que a gente não está lidando com um problema de tradução do tipo como é que diz A ou B ou C em português. Se trata de sair do micro e ir para esse macro e olhar como é que eu faço essa voz fluir bem, como é que eu faço esse texto ficar legal, ficar agradável e causar o mesmo efeito de reconhecimento e de estranhamento que o original causa. A gente vai ter muito espaço para falar disso em mais detalhe nas próximas semanas, mas eu gostaria de deixar esse primeiro caveat, esse primeiro alerta aqui antes mesmo de a gente chegar à lida com o texto. Vale repetir, mais para frente, muito especialmente, eu pretendo fazer uma leitura preemptiva de certas dificuldades dos textos que vão ser traduzidos. Ou seja, apontar, aqui vocês podem ter problema, aqui vocês podem ter problema, e já deixar algumas coisas mais claras. Nessa primeira semana eu não faço isso intencionalmente. Eu quero preservar esse choque do primeiro momento de lida com o texto. Eu, como tradutor, gosto muito dele. São essas 3 páginas, na minha experiência, por isso que eu separei 3 páginas para essa primeira leitura, em que você usa tudo o que você sabe para traduzir um texto, mas ao mesmo tempo vai meio que deixando de fora o que você achava que sabia e vai deixando o texto te ensinar como que vai funcionar essa tradução. Vai tendo que aprender com o texto, vai tendo que derivar do texto os critérios, os parâmetros, as balizas para realizar essa tradução. Eu queria deixar esse dado meio virginal dessa experiência para essas 3 primeiras páginas. Então, não vou entrar em grandes detalhes do texto a ser traduzido nessa primeira aula, mas repito que, bom, primeiro, outra grande vantagem de trabalhar com inglês e não outro idioma fonte é que os recursos online são praticamente inexauríveis. Dicionários, Wikipédia, o próprio Google é o melhor dos recursos. É quase impossível não encontrar a solução para um problema pontual de tradução procurando online, sabendo procurar online. E saber procurar online, encontrar os bons dicionários bilíngues que vocês conheçam ou possam vir a conhecer, sites de referência, etc., é parte do trabalho de tradução literária. E isso é uma outra coisa que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo, inclusive comentando entre nós aqui durante o semestre. Falando em comentar entre nós, um bom lugar para vocês fazerem isso e que vocês podem usar para isso, trocar referências, pedir palpites, pedir conselhos, tanto para mim quanto para os outros colegas, é aquele documento do fórum que eu também linkei no primeiro e-mail enviado lá pelo Siga. Lá vocês podem fazer esse tipo de conversa entre vocês e comigo também, e também perguntar coisas pontuais. Não sei o que quer dizer T na segunda linha do conto. Posso colocar lá no fórum. Professor, não consegui encontrar. Nesse caso eu ia dizer, procura um pouco mais antes de perguntar. Mas vamos supor, não encontrei.
coloco lá no fórum e pergunto, professor, não sei o que quer dizer T. Eu posso apontar um link ou dar uma dica de uma vez ou responder uma questão diretamente. O fórum nesta disciplina vai servir não só para grandes questões, discussões maiores, mas inclusive para essas questões pontuais. Eu vou tentar entrar no documento do fórum todo dia, várias vezes ao dia, fico o dia inteiro na frente do computador, mas não. E, por isso, vale a pena vocês irem deixando essas coisas lá também e a gente pode ir abordando por lá. Certo? Qualquer coisa, gritem por lá ou como resposta ao e-mail do Siga e a gente vai adiantando essa nossa conversa.